Oh my goodness. Eles estão invadindo e a situação não é apenas espantosa, mas sim altamente perigosa. Na África do Sul, às margens da Cidade do Cabo, bairros tranquilos passaram a viver com a sensação de que, a qualquer momento, algo pesado pode cair do telhado, cruzar o muro ou surgir no vidro da cozinha. Não é um ladrão, não é um vizinho curioso, é um babuíno Chacma, o novo fiscal das fronteiras entre cidade e selva. O que ontem era apenas um quintal com churrasqueira e brinquedos de criança, hoje é linha de frente. O babuíno Chacma não é um vizinho com quem se divide o muro. Entre as 5 espécies de babuínos da África, ele é o maior, o mais dominante, o mais disposto a testar limites. Em pé, pode chegar a 1,20 m de altura, sem contar a pelagem eriçada em estado de alerta. Seus caninos têm o diâmetro aproximado de um dedo mindinho e chegam a 5 centímetros. Quando ele surge na esquina, o silêncio do bairro se quebra como vidro. Cães latem, portas batem, cortinas se fecham. Os babuínos Chacma não precisam atacar para dominar. A presença já basta. Mas não é a força bruta que realmente assusta, é o cérebro atrás dos músculos. Abrir janelas? Eles aprendem. Portas de correr? Também. Geladeiras ou armários? Fácil para essas mãos habilidosas. A atenção obsessiva aos detalhes e a capacidade de copiar gestos humanos tornam seu comportamento explosivo e imprevisível. A verdade é que a linha foi cruzada dos dois lados. Nós invadimos as antigas rotas de alimentação deles com ruas, muros e telhados. Eles aprenderam a usar nossas falhas como atalhos. No ambiente urbano, a invasão não é capricho, é estratégia de sobrevivência. Os babuínos não estão apenas procurando comida, estão estudando um sistema inteiro para virá-lo a seu favor. Cada manhã é um novo teste de estresse nas defesas humanas. Eles são vistos em cima dos galhos das árvores, mas não das árvores da selva, e sim das urbanas, analisando, esperando, tramando sua próxima ação. As incursões se tornaram diárias. Os humanos que tentam afastá-los acabam feridos. Esse primata reage de forma agressiva, mostrando que o local agora pertence a eles. É um jogo de xadrez comportamental jogado em plena luz do dia, em cima da nossa rotina. Em muitos bairros, trancar portas com chave, até mesmo em horário comercial, virou regra básica. Alarmes já não significam segurança, mas sim o anúncio de que mais uma incursão começou. O conflito não cessa. A natureza está testando mais uma vez quem realmente controla o território. Em uma faixa costeira ao sudeste da Cidade do Cabo, vive uma das tropas mais famosas. Cerca de 40 indivíduos, conhecidos há anos como uma espécie de facção autônoma da montanha. Eles têm rotas próprias, fontes previsíveis de alimento e truques refinados para escapar das patrulhas. Esse grupo é monitorado quando desce para a costa e retorna à floresta, mas quando vai à cidade se espalha e demonstra um comportamento mais agressivo. Para tentar prever os movimentos, moradores e autoridades criaram um sistema de alerta comunitário. Mensagens em grupo, sinais sonoros, rotas de fuga quando avistavam um babuíno no bairro. Quando o aviso "bando a caminho" aparecia no celular, janelas eram fechadas, comida recolhida, crianças puxadas para dentro. Então, chegou a pandemia. A infraestrutura parou, a prioridade mudou de lugar. A rede de vigilância comunitária se desfez aos poucos. Patrulhas passaram a circular sem o mesmo fluxo de informação. A cidade perdeu olhos e ouvidos, e quando isso acontece, quem reconquista a iniciativa são eles. O relógio do controle voltou ao zero. Em sistemas caóticos como esse, às vezes surge um indivíduo fora da curva, e foi o que ocorreu. Em uma das áreas mais afetadas, um único babuíno ficou famoso por realizar cerca de 140 incursões em apenas 13 meses, em média um ataque a cada 3 dias. Ele agia sozinho, sem retaguarda visível, mas com uma precisão que lembrava o método de um ladrão profissional. Entrava em casas e carros, ignorava alarmes, explorava pontos cegos de câmeras. Medo praticamente zero. Adaptação máxima. Não era sorte, era estudo. Qualquer tentativa de capturá-lo terminava em frustração.
e quanto mais fracassavam, mais ele testava. Na costa sul da Cidade do Cabo, o conflito entre humanos e babuínos não é um surto isolado. É um processo longo, em escalada e que pode piorar. Os números reforçam a sensação de invasão. Desde o ano 2000, estima-se que a população local de babuínos tenha aumentado, em algumas áreas, para o dobro dos níveis anteriores. No censo de 2024, só na região sul da Cidade do Cabo, foram contados pouco mais de 500 babuínos chacma. Alguns machos chegam perto dos 40 quilos de músculo, dentes e confiança. Ativistas pedem calma, defendem que as pessoas aprendam a conviver, lembram que os animais estavam ali antes da expansão urbana. Para muitos moradores, isso soa como ironia amarga. Coloque-se por um instante na pele de quem vive 6 meses sob essa pressão. O que para alguns é natureza, para outros é o animal que entra pela cozinha, come a comida da família, espalha lixo pela casa e deixa crianças apavoradas. E não é só medo, há feridos e mortos. Um idoso morreu depois que um babuíno invadiu a casa atrás de um pacote de açúcar. Um infarto devido ao susto ao encarar um perigoso primata bem na sua cozinha. Em outro episódio, uma criança sofreu ferimentos graves no abdômen. Mesmo quando não há ataques diretos, os restos de comida, as fezes e a urina deixadas após as invasões transformam cozinhas, quintais e salas em focos potenciais de doenças. A giardíase, uma infecção parasitária, é apenas uma das ameaças. Há ainda doenças levadas por carrapatos que caem da pelagem desses primatas e ainda vírus e bactérias que podem passar facilmente de um babuíno a um ser humano. O problema não nasceu ontem. Na década de 1980, a escalada de conflitos levou autoridades a abater grupos inteiros de babuínos na Península do Cabo. Em 1998, um censo registrou apenas 365 indivíduos na região, com pouquíssimos machos adultos. A explicação era brutalmente simples. Os machos eram alvos preferenciais. Abater o líder parecia, para muitos, a forma mais rápida de quebrar o grupo. A reação veio logo depois. Organizações ambientalistas pressionaram por mudanças. Planos de abate foram contestados, surgiram propostas de supervisão comunitária, de manejo mais inteligente, de fiscalização em vez de extermínio. Ao longo dos anos, a política pública oscilou e o manejo e o monitoramento fizeram com que os babuínos encontrassem a cidade novamente. Na última década, um novo método ganhou força. O governo passou a contratar brigadas especializadas e usar marcadores de paintball para afastar os animais de zonas sensíveis. As munições não matam, mas incomodam e servem de alerta. Os babuínos aprendem rápido. Muitas vezes basta ver uma equipe com um marcador nas mãos para que o bando recue. Parece uma vitória, mas é no máximo um empate temporário. Os babuínos são engenheiros naturais do ecossistema. Estudos recentes mostram que eles espalham sementes de dezenas de espécies de plantas e ajudam a manter o mosaico botânico único que cobre as montanhas do Cabo. Retirar essa peça à força significa mexer em engrenagens que nem sempre enxergamos. Ainda assim, só o paintball não resolve. Por quê? Porque a comida humana é uma tentação energética quase perfeita. Fáceis de pegar, densas em calorias, disponíveis durante o ano todo. Alguns grupos não se importam em aguentar o incômodo do paintball para encontrar comida fácil. Em ecossistemas saudáveis, o controle mais consistente não vem de cercas, mas de predadores. Falta um grande inimigo natural na equação. É aqui que entra em cena uma candidata improvável, a águia coroada Stephanoaetus coronatus. Essa ave de rapina vive ao sul do Saara e carrega no currículo um cardápio variado, com antílopes pequenos, macacos, roedores e babuínos. Suas garras são enormes, as pernas são poderosas, capazes de erguer presas de até 30 quilos. Em proporção ao peso, é uma das aves predadoras mais fortes do continente africano. Caça na espreita, em silêncio, e muda de método conforme o alvo. Os babuínos conhecem esse perigo. Em parques da África Oriental, a simples silhueta da águia no céu já dispara alarmes sonoros em todo o bando.
Filhotes correm para o alto das árvores. Adultos formam uma espécie de guarda-costas, levantam o focinho e gritam. Claro que esse predador não irá levar um macho adulto de 45 quilos, mas filhotes e fêmeas são seus alvos e um de seus pratos favoritos. Rápidas e ótimas em manobras, essas aves não se deixam intimidar, agarram seu alvo rapidamente, abatendo-o no ar com suas garras ou ferindo-o seriamente para terminar o serviço no alto de uma montanha. Se a águia coroada se estabelecesse nas encostas e vales ao redor da cidade do Cabo, imporia uma nova pressão de predação sobre os babuínos. Menos indivíduos, menos encontros perigosos, menos casas reviradas. E a simples presença de um predador desse porte já seria suficiente para reprogramar rotinas. Mais olhos voltados para o céu, menos tempo vasculhando lixeiras, menos passeios pela cidade. Afinal, permanecer juntos na mata é uma proteção confiável. Mas essa solução tem custos. As águias defendem seus ninhos com agressividade e às vezes atacam quem chega perto demais. Há registros de pessoas feridas, crianças quase carregadas, animais de estimação apanhados do chão. Ao mesmo tempo, a águia coroada é especialista em florestas densas e em caçar primatas. Então, se ela ainda não colonizou a região por conta própria, talvez haja limites ecológicos claros. Trazê-la não garante que ela priorize os babuínos chacma urbanos. Na prática, cães, gatos, outros animais e até crianças poderiam pagar a conta. Voltemos então ao conflito presente. Além da comida fácil para os babuínos, também existe um vácuo no topo. Os grandes predadores da região foram exterminados há muito tempo. Os leopardos praticamente desapareceram da Península do Cabo no início do século XX em caçadas ilegais e também foram abatidos devido à expansão humana. Sem um caçador de grande porte para controlar machos jovens e grupos em expansão, a população de babuínos cresceu sem freios naturais. O sistema perdeu seus contrapesos. E então, as soluções que funcionam, embora não sejam espetaculares, são as mais óbvias. Gestão básica, consistente e paciente. Coleta de lixo eficiente, contêineres verdadeiramente à prova de babuínos, cercas e profissionais humanos treinados para empurrar os bandos em direção às zonas rurais menos sensíveis, programas contínuos de educação comunitária. É um processo, não um milagre. Um equilíbrio instável entre cidade e floresta, entre medo e adaptação. E enquanto esse equilíbrio não chega, cada alarme que toca na costa sul é mais um capítulo de uma guerra lenta, em que nós e eles testamos todos os dias quem realmente manda na fronteira. Deixe seu like e se inscreva. Comente o que achou. Obrigado por assistir. Fui!